Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia 18. Nós estamos começando a live, né? Estamos começando a live e hoje ela tem um título provocativo, né? Eu tinha pensado nunca era Alegria do Evangelho, mas aí era muita cópia do Papa Francisco, né? Porque tem uma encíclica que é Evangelium Gaudium. Aí eu pus a Alegria da Boa Nova, né? Não muda nada. Antônio e Adriana já chegaram, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no primeiro momento. Maria Alice já chegou, seja bem-vinda, Maria Alice. Como eu estava falando, né? Eu pus a Alegria do Evangelho como título dessa live, na Alegria da Boa Nova, não Alegria do Evangelho. Na Alegria da Boa Nova, porque se eu puser a Alegria do Evangelho, eu estou copiando o Papa Francisco. Mas, na verdade, eu continuo copiando, porque o Evangelho quer dizer justamente esse anúncio da Boa Nova, né? E é justamente isso que eu quero trazer hoje para a gente refletir, né? Pensar aí, né? Porque eu acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo, a oitava da Páscoa, a gente poder aproveitar essa oitava para a gente poder crescer na fé. E só se cresce na fé entendendo muito bem o que a gente celebra e como isso que a gente celebra modifica a nossa vida, nossa forma de pensar, né? Nós estamos no primeiro momento, o momento da acolhida, o momento que a gente recebe as pessoas, né? Então, por enquanto, nós estamos com Antônio, Adriana, Maria Alice aqui na live. A gente vai esperar mais um pouquinho, nós quatro, né? E daqui a pouco a gente começa, porque também não dá para a gente ficar no acolhimento a vida inteira, né? Antônio, Adriana, Maria Alice, como é que vocês estão aí? Vocês estão conseguindo se manter protegidos? Não estão? Né? A gente está sempre com a impressão que a coisa vai, não vai, vem, não vem. Eu acho que é importante a gente se colocar, se posicionar, né? Se preocupar de ter as nossas proteções, né? Então, por exemplo, não sei se vocês têm máscara, se tiver, está na hora de usar, né? Eu, por exemplo, tinha me preparado com uma máscara de pedreiro, então eu tenho a minha máscara de pedreiro, que eu fiz uma modificação para ela ficar mais fácil de eu pôr aqui e tirar pela orelha, né? Também não sai de casa, né? A máscara de pedreiro é para atender as pessoas na porta, né? A pessoa chega ali na porta e atendo ela, né? E detalhe, se eu tiver a forma de pagar antes, a pessoa deixa no elevador e eu pego no elevador para evitar ainda mais o contato, né? Mas quem não tem essa possibilidade deve usar máscara, né? Não é que a máscara substitua o isolamento, mas ela é uma coisa a mais, né? É aquela coisa que eu falo, a gente tem que ter cuidado a cada momento, né? Bom, vamos nós continuando aqui mais um pouquinho, daqui a mais um pouquinho a gente começa, né? Entendeu? Sábado de tarde, até com isolamento, a gente gosta de deitar, né? Eu quase que fui dar uma dormida e me esqueci da live, né? Mas na última hora, assim, quando faltavam uns 20 minutinhos, eu me lembrei. Antônio e Adriana vão ajudar na missa hoje. Eu tenho visto vocês indo lá na missa de vez em quando, né? Eu acho que é importante isso, ter de vez em quando. Assim, eu não posso nem pensar em me arriscar em sair, né? Mas vocês que podem,
uma saidinha muito raramente, Antônia e Adriana, né? Vale a pena. Rita de Cássia está chegando, paz e bem, Rita. Né? Graciane também entrou, seja bem-vinda, Graciane. Bom, acho que está na hora da gente começar, né? Vamos começar a nossa live de hoje, né? E lá vamos nós. Isso, Maria Alice, ainda não saí, faz muito bem. João S. Pires entrou, seja bem-vindo, João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo e repreendeu-os por sua falta de fé e dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. A Carla acabou de entrar, seja muito bem-vinda, Carla. É muito interessante a passagem que nós estamos lendo, a passagem do Evangelho de Marcos, né? E vocês devem ter estranhado eu colocar a alegria da boa nova. Luísa Arte. Tudo bem? Como é que você está? Olha só. Vamos entender as coisas. Porque é importante que a gente sempre se lembre, né, que cada evangelho é escrito para um grupo de pessoas. Então vamos lembrar. Marcos, que é o evangelho que nós estamos lendo agora, é escrito para os romanos. Mateus é escrito para os judeus. Lucas é escrito para os gregos, na verdade para os gentios em geral, ou seja, aqueles que não eram judeus. Mas como o Império Romano ficava ali perto, meio que Marcos escreveu só para os romanos e Lucas escreveu para o povo grego em geral. Seja bem-vindo, Danilo. E aí sempre me perguntam, e João? João escreve para os cristãos. Ele já escreve um evangelho mais tardio, né? Quase no final do 1º século, e por isso ele escreve para os cristãos. Ele já escreve para aqueles que estão convertidos, né? Isso é importante, por quê? Porque a gente precisa entender as coisas para que a gente consiga capturar as informações. É interessante porque o povo romano é um povo, naquela época, muito assim, astrais. Eles querem as coisas rápidas, pronta e tal. E o ideal do romano é um manual de instrução, um ordenamento. Então, Marcos é um evangelho curto e direto. É isso. Ele não dá tantas importâncias a algumas coisas que os judeus dão. Então ele fala assim, Cristo ressuscitou na madrugada do 1º dia depois do sábado. Porque para ele, para quem ele está escrevendo, seja sábado, seja domingo, não tem muita importância. Para o judeu tem, mas para o romano
Não. É interessante que ele coloca algumas coisas e a gente deve prestar atenção, né? Quando você lê o Evangelho, tem muita gente que faz uma narrativa que não tem vamos dizer, uma autoridade baseada no Evangelho. O que eu quero dizer com isso? É muito comum eu ver assim, os apóstolos, Maria Madalena, não sei mais quem, estava no cenáculo, ali em oração, esperando que Cristo ressuscitado chegasse e lhes desse o Espírito Santo. Vocês já devem ter ouvido isso. O problema é que você não vê isso no Evangelho. O que você vê no Evangelho são pessoas que estão reunidas com medo. Estando fechadas as portas por medo do judeu, você ouve as pessoas que estão chorando e de luto, como está escrito no Evangelho de hoje. Isso é importante por quê? Porque existe às vezes uma tendência a querer romantizar as coisas, querer deixar as coisas com uma cara do dia de hoje. Seja bem-vindo, Daniel, que bom que você veio aqui. E isso não é verdade. Os discípulos e os apóstolos não estavam ali esperando o Espírito Santo. Eles estavam ali de luto, tristes, porque eles acharam que tudo tinha acabado. E aí começa a Boa Nova a chegar para eles, né? Boa Nova chega primeiro por quem? Através de Maria Madalena, né? E aí Marcos fala, Maria Madalena chegou lá, né? Ela estava possuída por 7 demônios, Cristo tirou os demônios dela, e foi essa mulher que chegou para dizer que Cristo ressuscitou. Os apóstolos não deram bola para essa mulher. E isso é muito interessante, sabe? Por quê? Porque isso revela um problema na vida da gente. Opa, Sheila e Leonardo chegaram, sejam bem-vindos. Isso revela um problema na vida da gente, revela uma verdadeira, vamos dizer assim, doença, eu diria que é uma cegueira espiritual. Por quê? Porque a pessoa olha, recebe a informação que Cristo ressuscitou conforme ele havia dito, mas eles não dão importância. Não dão. Pior, chega uma segunda informação, agora vinda de 2 outras pessoas. E, novamente, eles não dão importância. Eles estão tão fechados no mundinho deles, eles estão tão fechados ali, nós que convivemos com ele esses 3 anos o tempo todo, ele vai aparecer para nós, é para nós vamos receber essa graça, os outros não têm interesse. Isso é um problema. Você não pode se fechar para o outro, você tem que estar o tempo todo aberto para a novidade. E a novidade é uma boa nova, e a boa nova é a ressurreição. Mas eles não estavam abertos para isso. Bernardo, como você diz isso? Eles são os discípulos, são os apóstolos. Não sou eu que digo. É o próprio Evangelho. Cristo os repreende pela falta de fé e dureza de coração. E aqui nós temos que prestar atenção, porque a dureza de coração, ela existe até hoje. A gente fica falando de falta de fé, mas talvez a dureza de coração seja mais importante para nós hoje do que a falta de fé. Talvez a dureza de coração interfira mais na vida do mundo e ainda mais na vida da igreja do que a falta de fé. Porque às vezes nós estamos tão
fechado no nosso mundinho, nas nossas certezas, nas nossas visões dos fatos, que não aceitamos nada, nem que seja o próprio Cristo que fale conosco. Observa bem, Cristo fala com Maria Madalena. Ele se mostra para Maria Madalena ressuscitado. E Maria Madalena vai falar com os apóstolos. E de imediato eles não reconhecem isso. Aí vocês vão dizer para mim, mas no Evangelho de João, Pedro e João reconhecem de imediato. Sim, pessoal. Sim. Mas aí é a hora de você pensar. Será que todos reconheceram de imediato? Será que a forma como a gente dá a narrativa faz diferença? O Daniel fez uma observação. Não dão importância por conta da mensageira. Como disseram, Deus não usaria essa mulher. A graça é para todos. Cristãos se comportando como povo escolhido. É mais ou menos o que eu estou falando. Daniel, você está pegando o que eu estou dizendo. É por isso que a dureza do coração é o grande perigo nos dias de hoje. Né? É por isso que eu digo que a dureza de coração para nós é mais perigoso do que a falta de fé. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje, ouvindo essa live, ou aqueles que vão ouvir a minha fala pelo YouTube, eles têm fé, porque senão, qual seria o motivo de vir aqui me ouvir? Né? Eu não falo de nada, a não ser de religião. Né? Então, se a pessoa está me ouvindo, acredito que ela tenha fé. Mas será que ela tem um coração manso e humilde? Né? Não é aquilo que a gente fala do Sagrado Coração de Jesus? Maria Alice está me ouvindo, ela deve estar entendendo o que eu falo, né? O Sagrado Coração de Jesus, fazer seu coração semelhante ao nosso. Será que nós temos um coração manso, humilde? Será que nós temos um coração aberto, né? Será que isso é uma verdade ou será que nós temos um coração de pedra? Carla está fazendo uma participação. Será que a dureza do coração também talvez seria um falso moralismo? Carla, eu acho que é diferente. Eu acho que o falso moralismo é uma manifestação da dureza do coração, né? A pessoa que tem um coração duro, ela fica às vezes com o moralismo exacerbado, todo cheio de regrinhas, todo cheio de coisinha, mas na verdade, né, era uma pessoa extremamente pervertida. Né? Eu vejo às vezes algumas pessoas que se posicionam falando que, por exemplo, a camisa tem que ser abotoada até aqui, o negócio tem que ser até aqui, que o corporal tem que ser colocado desse jeito ou daquele, tantos graus, tantos centímetros, que não sei qual. Ali, é aquele preciosismo, é aquela coisa, né? Ah, essa moça com essa short, com essa saia, às vezes não tem nenhuma coisa a não ser a própria perversão da pessoa. Graciane está falando apego à lei em detrimento do essencial, claro. Inclusive tem um momento que Cristo fala isso com fariseus. Deus deu essa lei a Moisés por causa da dureza do seu coração. E aí que está, um coração duro não tem espaço para o amor. Um coração duro, né, não tem espaço para receber a boa nova. Né? A Rita está falando, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Exato. Puro. Puro. O coração que é puro é aberto ao amor. O coração que é puro ouve a boa nova, a ressurreição de Cristo e se alegra. E como Maria Madalena, sai para anunciar com alegria e convicção
a ressurreição de Cristo. Ela que havia vivenciado o Cristo crucificado, foi a primeira a vivenciar o Cristo ressuscitado e sai ao encontro para dizer: olha, Cristo ressuscitou. E o que o coração duro, o que o coração fechado ao amor, o que o coração blindado contra a boa nova faz? Essa mulher vai me falar isso? Não confio em mulher nenhuma, ainda mais essa aí, né? Anuncia independente de como será recebida, exatamente, porque ela está alegre, Rita. Como ela está alegre, transbordando de alegria, ela não se importa como será recebida. Inclusive, eu gostaria de lembrar a vocês que não fez diferença para Maria Madalena se as pessoas receberam ou não a boa nova dela. Ela anunciou para eles, eles não quiseram ouvir, ela saiu no mundo anunciando a boa nova. Aqueles dois chegaram e foram falar para os apóstolos, e segundo Marcos, eles não deram bola. Não interessa, eles continuaram, eles voltaram e continuaram anunciando. Porque o que eles queriam era levar ao mundo a grande alegria. Eles queriam dar aquela boa nova. E para ser o mensageiro da boa nova, não interessa quem você é, qual é o seu sexo, qual é a sua cor, qual é o seu status social, qual é o seu nível de saúde, qual é o seu gênero, qual é a sua posição, sua profissão, aonde você mora, se você entende de internet ou não. O que interessa é que você quer anunciar a boa nova, porque a boa nova é motivo de tanta alegria para você. E você que não tem um coração duro, quando você olha, recebe aquela boa nova, você fala assim: eu tenho que falar isso para os outros, porque isso é tão lindo, maravilhoso, que eu não posso me calar. E aí a gente vê como a visão não pode ser turvada. É por isso que eu digo às vezes, e eu falei já algumas vezes aqui, que o problema da igreja hoje não é a falta de fé. Fé nós temos. O problema da igreja hoje é que nós ainda estamos com o coração duro, ainda estamos presos àquelas regras, àqueles ditames, né? Em vez de nos prender ao essencial. Eu fiz uma live essa semana com um amigo, um colega de diaconato, e várias pessoas fizeram perguntas, e uma das perguntas era: Bernardo, eu posso ir à missa? E eu falei: vai na missa pela web, vai na missa pela televisão. Não se exponha ao risco desnecessário, até porque eu conhecia a pessoa. Eu conhecia a pessoa tinha mais de 70 anos, não era mais de 65 não, era mais de 70 anos. E aí vale a pena a gente se expor ao risco para ir à missa? Ah, Bernardo, mas é Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, Cristo está do teu lado hoje, neste momento. Se você não consegue ver que Cristo está do teu lado hoje, nesse momento, mesmo que você não o veja materialmente, mas com os olhos da fé você pode ver, não é? Vem a fé, os sentidos completar. A gente não canta isso na adoração do Santíssimo, né? Olha bem, pessoal. Nós temos Cristo ao nosso lado hoje. Ele é a Eucaristia. E se eu não posso estar com o objeto material, o acidente, eu posso estar com o objeto espiritual, que é o próprio Cristo. Vamos entender, é um momento grave. Hoje, um irmão morreu aqui no Rio. Um irmão preso. Cristo preso morreu. Cristo sofreu de novo a sua paixão. E aí, quando eu vou ler a notícia, eu vejo que é um homem de 71 anos de idade. Olha só.
Meu Deus, será que esse homem precisava estar naquela cadeia? Nós sabemos que as nossas cadeias estão cheias de gente, estão muito acima da sua capacidade. Será que não havia possibilidade de alguém com o coração mole, amolecido pelo amor e purificado pela boa nova, ter visto que esse homem estaria em risco e teria libertado ele? Põe uma tornozeleira eletrônica. Eu sei, pessoal, eu sei. Pode ser que 1 ou 2 ou 3 dos milhares que fossem libertados cometessem crimes. É verdade, é verdade. A gente corre esse risco. Mas será que existe um limite para a gente dizer: não, esse aqui é uma pessoa de segunda classe, não merece ser protegido? Graciela está lembrando, pois é, e muita gente nem julgado foi. É verdade, muito bem lembrado, né? Aproximadamente 40% dos nossos presos sequer foram julgados. A Rita, adoramos Jesus, pão que desceu do céu para morar em meio a nós. Jesus vive, exatamente. Se Jesus está no meio de nós, nós podemos e devemos entender que quando nós assistimos uma missa pela internet, ou pela web, ou pelo Instagram, ou pelo sei lá o que, nós estamos comungando com ele. Estou vendo aqui que meu querido amigo diácono Marigache está aqui comigo. Estou com 2 colegas da turma São João Damasceno. Que bom! Por isso, pessoal, a gente tem que entender. Deus não faz acepção de pessoa. Ele não está preocupado quem você é para dar a boa nova. Agora, dar a boa nova não é apenas falar. Não é apenas chegar aqui como eu estou chegando e dizendo: olha, Cristo ressuscitou, aleluia. Não, pessoal. Isso é parte da boa nova. A boa nova também deve ser testemunhada em atos concretos. Se nós dizemos que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não escolhe a quem Ele revela a boa nova, pelo contrário, Ele quer que revele a boa nova a todas as criaturas, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos criar cidadãos de primeira classe, de segunda classe e cidadãos de terceira classe, né? Cidadãos de quarta classe. Não pode existir essas pessoas aqui eu tenho que proteger absolutamente, essas aqui eu vou proteger mais ou menos, aquelas ali eu vou proteger um pouquinho e essas aqui danem-se, eu não vou proteger nada. Não existe isso. Nós vamos agir como Cristo agiu, como Deus agiu, como Jesus Emanuel, Deus conosco, como bem lembrou a Rita. Ele vive no meio de nós. E se ele vive no meio de nós, eu não sei quem é ele. Aliás, ele me disse assim, cada vez que fizesse isso pelo menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Então, será que existe algum irmão meu que seja tão menor assim que não mereça a minha proteção? Que seja tão menor assim que não mereça que eu cuide dele, que eu o proteja? Eu sei que vários aqui vão dizer assim: Bernardo, eu não posso proteger a todos. Eu também não posso proteger a todos, mas eu posso ajudar a proteger a todos. O Daniel está falando: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. Exatamente, né? Muito bem lembrado, Daniel, que todos tenham vida. Não é que um ou outro tenha vida, não é que alguns tenham vida, não é que metade tenha vida, 2/3, não, é que todos tenham vida, né? E não é qualquer vida, né? Não é qualquer coisa, é uma vida digna, vida em plenitude. O que é vida em plenitude?
Vida em plenitude é uma vida com o meu sustento garantido, é uma vida com a minha educação garantida, minha saúde garantida, meu direito de viver, meu direito de ter acesso à saúde, né? De ter uma educação boa, de ter as minhas liberdades individuais mínimas, como a liberdade de expressão, a liberdade de culto, garantidas, né? A minha segurança, né, física garantida, mesmo que eu não seja o protótipo da pessoa respeitada, mesmo que eu não seja aquela pessoa exemplar, né? Vamos nos lembrar que Maria Madalena gozava de má fama. Para início de conversa era mulher. Esse negócio de dizer Maria de Magdala, porque Madalena quer dizer isso, é que ela era mulher da cidade, né? Ou seja, ela não era respeitada, né? Provavelmente ela era uma mulher solteira sem, né, alguma respeito por parte do pai, por isso ela é chamada mulher da cidade. Marco nos fala que ela foi dominada por 7 demônios. Então, ela não era uma mulher respeitada. Ah, mas Cristo a trouxe de volta, expulsou os demônios. Sim, mas mesmo assim ficou o estigma. Por quê? Por causa da dureza do coração. Mas isso é pecado. Você fazer uma diferenciação de uma pessoa da outra por algum motivo é errado. Eu sei que vocês ficam, às vezes, até meio chateados quando eu falo isso, mas nós não podemos permitir que as pessoas achem que existe cidadão de primeira classe e de segunda classe, né? Um grande amigo meu, o Vitor, me chamou para fazer uma live no início do isolamento, onde nós discutimos as vidas matáveis. E eu olhei assim, Vitor, o que é uma vida matável? É que algumas pessoas acham que podem escolher quais pessoas têm direito à vida ou não. E quando eu ouvi isso, eu fiquei escandalizado, porque isso é o contraponto a tudo que Cristo nos ensinou, a tudo que Jesus Emmanuel, né, Jesus Deus conosco, nos ensinou, que nós estamos no mundo para proteger e cuidar de todos. E a grande alegria do Evangelho, a grande alegria anunciada, a boa nova, é a vitória da vida sobre a morte. E nós devemos nos comprometer para que nós também lutemos sempre pela vida e contra a morte. Sempre. Em toda e qualquer situação, nós somos a favor da vida. Em toda e qualquer situação, nós somos a favor do ser humano. Se nós tivermos que escolher entre a vida e qualquer outra coisa, é a vida. Não há negociação para nós. E isso é o mais importante. E nós queremos e declaramos que a vida de todos é importante, para todos queremos vida, independente de quem sejam, quais sejam suas características. Pois nós seguimos a Emmanuel, a Deus conosco, e Ele nos ensinou isso. Ele nos disse, eu estou no meio de vós, para vos alimentar e vos dar força, eu vos dou os sacramentos, para vos levar na vida, e que vocês tenham vida em plenitude, vocês receberão as minhas bênçãos. Mas sempre vocês devem levar, não só a minha palavra, porque não é só de palavra que a gente se nutre, mas do exemplo, da força e da ação que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e no momento adequado nos deu o Espírito Santo para nos ajudar nisso. Amém? Era isso que eu tinha hoje para falar para vocês, né? E aí eu não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Eu gostei muito. Hoje nós tivemos intervenções assim preciosas, né? Do Reis, né? Da Rita, né? Maria Alice,
Ah, Isabel, você só chegou agora, Isabel. Ah, que pena. Vai ter. Eu já praticamente terminei, mas eu vou deixar, vou te mandar, pode deixar que vai estar no YouTube, Isabel. Olha, o JR também só chegou agora, JR. Ah, que pena. Mas não se preocupem, porque daqui a pouco eu subo para o YouTube, ponho no comentário do link para que vocês possam assistir, né? Eu brinco que esse negócio de live é um problema, porque até eu, para poder fazer as lives, eu tenho que pôr um despertador, porque senão é capaz de eu me esquecer, né? É muito difícil, a gente fica em casa, né? E a gente vai resolvendo aos poucos. Isabel está comentando, obrigada, paizão, mais tarde eu vejo, e os coraçõezinhos amarelos do círculo dela. Isabel é do nosso EJC, né? Sem problema, Isabel, a gente está aqui junto, né? Quantas vezes a gente vai ter que dar um jeitinho para poder fazer as coisas funcionarem, né, Isabel? Eu sei que durante o início, né, até você ser impedida pelas forças de segurança, você estava se esforçando aí para distribuir alimentos para os nossos irmãos de rua. Daniel está falando uma coisa, que essa epidemia sirva ao menos para defendermos a saúde pública. Muito bem colocado, Daniel. Inclusive é interessante porque a doutrina social da igreja ela fala sobre a promoção do bem comum. E é o dever do Estado promover o bem comum. É um dos papéis previstos pela doutrina social da igreja para o nosso Estado, né? E é interessante porque você, na verdade, vai ter o quê? Você vai ter que uma das partes do bem comum é a saúde, o cuidado e assistência à saúde. Bernardo, quem foi que falou isso? Isso é absurdo! Comunista que você é! Porque vira e mexe, quando eu falo de saúde pública, alguém me chama de comunista. Eu estou acostumado já. Infelizmente, para aqueles que assim me acusam, eu gostaria de dizer que uma das pessoas que falou que a saúde faz parte do bem comum é um tal de Bento XVI. Se vocês quiserem dizer que o Papa Bento XVI é comunista, eu não posso fazer nada, é um direito de vocês, né? Entendeu? Né? Vão te chamar de comunista, não fala da doutrina social da igreja, Diácono. Ah, não, mas eu sou um homem que eu fui criado na doutrina social da igreja. Não é de hoje que eu leio a doutrina social da igreja, eu já estou acostumado. Não tem problema, eu falo porque essa é a doutrina. E o que é a doutrina? É o conjunto de ensinamentos que a igreja tem. Não pensem que a doutrina social da igreja começou outro dia com o Papa Francisco. Se vocês pegarem o compêndio da doutrina social da igreja, ele está disponível em português na internet, vocês não precisam nem comprar o livro. Vocês vão ver que tem citação da patrística, tem citação do evangelho. Então, o que nós estamos falando aqui é do mais puro cristianismo, aquele cristianismo ali, como o pessoal fala hoje em dia, cristianismo raiz, né? Eu vivo dizendo que a doutrina social da igreja é tão importante que Deus quis viver em sociedade, porque ele podia ter feito tudo o que ele fez e salvado a humanidade sem ter encarnado, ou ter encarnado de uma forma totalmente diferente do que nós podemos imaginar. Mas ele quis viver na sociedade para que nós pudéssemos hoje ter todo o pleno entendimento disso, né? Eu vou me retirar agora, espero todos vocês amanhã, 15h30, né? Algumas pessoas recebiam os meus textos pelo WhatsApp, e eu fiquei um tempo sem fazer, eu fiquei 2 domingos sem fazer, mas esse domingo agora também vai ter o texto pelo WhatsApp, tá? Vai ser por aí, né? Luísa está dando um gostei. Ouvi o clamor do meu povo e o libertei, diz Daniel. Daniel, exatamente. Bom, agora eu vou dar a minha bênção. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Fiquem em casa, permaneçam seguros com Deus e que Ele sempre vos acompanhe. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.